noite a todos. Sejam super bem-vindos a mais uma live do ciclo Pontes Culturais, cujo objetivo é fazer ponte para entendimento mútuo e também para aumentar a nossa inteligência cultural. E hoje temos um convidado mais do que especial, Daniel Caputo. Daniel é ex-atleta do Karatê pela seleção brasileira e atualmente é gerente de projetos na IBM em Atlanta. E ele tem tanta bagagem internacional que hoje vamos realmente desvendar muitos estereótipos e muitas histórias. Seja super bem-vindo e muito obrigada, Daniel, por aceitar esse convite. Tudo bem? Como você está? Obrigado, Angelina. Prazer todo meu. Saudade da galera do Brasil. Acabei de ver o Cris aí também, dando um alô. Tudo muito bem por aqui, tudo ótimo. Aí, recomeçando uma vida, né? Como eu sempre falo, você sabe bem disso. Quando você se muda de cidade não é fácil. Eu já fiz uma mudança do Rio para São Paulo, mas quando você muda de país, é praticamente você renascer num novo lugar. É literalmente começar do zero. Com certeza, eu posso confirmar. Mas conte um pouco, compartilhe com a gente a sua trajetória, o que levou você a cruzar as fronteiras e ir do Brasil aos Estados Unidos. Como foi? Compartilhe conosco. Então, eu já tinha vindo algumas vezes aos Estados Unidos como turista, né? Vim com meu pai quando era moleque, então cresci, fiz algumas viagens para os Estados Unidos, normalmente aquela coisa de visitar a Disney, e isso é uma coisa que eu falo para todo mundo, Estados Unidos não é a Disney, é bem diferente, a Disney é um mundo à parte, mas eu sempre tive essa vontade. E aí, em 2019, eu estava vindo a passeio e já estava decidido que queria me mudar para cá, por questão de segurança, qualidade de vida, ter uma melhoria, e principalmente para o meu filho. Eu tenho um filho de 14 anos, para ele ter oportunidade de estudar fora, de ter essa oportunidade de literalmente vivenciar, porque isso o esporte me trouxe. Cada país que você vai, você tem a sua cultura, e viver essa cultura é uma coisa bem bacana. Eu queria que o meu filho vivesse isso em loco, né? Tipo, estar aqui, saber como é. Porque você viver a cultura como turista é uma coisa, quando você mora, é um mundo completamente novo que você descobre. E aí, nessa viagem, em 2019, que eu fiz para Nova York, já estava na IBM naquele tempo, e aí falei com a minha gerente na época, eu falei, posso tentar pedir uma coisa para você? Eu queria fazer um networking no meu trabalho, conhecer gente, para ver como é que eu faço para tentar um dia ter a chance de vir pela IBM. E usei um dia das minhas férias, passei um dia inteiro no trabalho fazendo networking, conhecendo outras pessoas. Então foram tipo 8 horas aí, com uma horinha de almoço, só 8, 9 horas direto, de reunião atrás de reunião, vários one-on-ones, só falando com as pessoas, para ver como que eu conseguiria uma oportunidade de vir para cá, que acabou se concretizando 3 anos depois, de forma completamente diferente. Apesar de eu ainda estar na IBM, eu não vim pela IBM, eu vim por conta própria. Então eu fiz o meu próprio processo junto com a minha esposa, que minha esposa é advogada. Então ela fez o nosso processo de um visto chamado EB1A, que é um visto focado em pesquisadores ou fotógrafos que têm aquele Pulitzer, atores que ganharam o Oscar, cantoras que ganharam o Grammy, ou atletas com medalhas em campeonato mundial. Então apliquei o visto, assumo que não esperava muita coisa, eu sempre tive uma coisa meio inatingível desse visto dos Estados Unidos, de um green card direto, e fui aprovado com 4 dias só de processo, foi muito rápido, e com isso eu recebi o green card direto. Então eu não vim com visto de trabalho, eu já vim como residente permanente. Isso faz muita diferença. Com certeza, parabéns também, Obrigado. porque eu ouvi falar que não é fácil, eu nunca apliquei, então não tenho uma experiência pessoal, mas ouvi falar que não é fácil, então parabéns, isso as suas competências também, e a sua esposa também como advogada, então parabéns mesmo. Obrigado. E como foi esse processo? Você pode compartilhar aqui conosco, Claro. porque imagino que tem muitos brasileiros que estão buscando uma maneira de emigrar para os Estados Unidos. Você poderia compartilhar um pouco como é esse processo? É muito complicado? Não, na verdade é trabalhoso, é bem trabalhoso, mas muita gente não tem ideia, mas existem mais de 120 vistos para você vir para os Estados Unidos. A gente tem uma ideia de o visto de turista e o de trabalho, e não é. Tem todo tipo de visto. E aí a gente começou a pesquisar sobre por quê, porque eu estava tentando conseguir essa mudança, e aí entrou na pandemia, e era o meu mentor na IBM me falou, Caputo, vou ser bem sincero, esquece.
A IBM não vai trazer gente agora porque descobriu o seu home office. Então, para que eles vão investir trazendo alguém para cá? Não é tão simples, só estão trazendo para cá pessoas de cargos executivos. E aí eu falei, tá bom, mas eu sou, como diz meu pai, carne de pescoço, né? Duro na queda. Eu falei, eu vou dar um jeito, vamos descobrir. E minha esposa falou, não, também quero ir embora, vamos descobrir. E ela descobriu esse visto. E aí, conversando com um ex-atleta meu, ele falou, cara, já olhou o visto tal? E aí falei com ela, começamos a pesquisar e realmente é um visto muito trabalhoso. Para você ter ideia, uma petição, a minha petição deu aí 1.200 páginas, uma coisa absurda, assim, de grande. Levamos aí fazendo tudo sozinho. Então, a experiência da minha esposa em montar uma petição ajudou. E eu vim com storytelling, porque eu tinha que contar a história da minha vida. E a gente juntou mil forças para montar esse processo. Para você aqui, eu assumo que isso foi... E essa parte foi legal, porque eu pude revisitar a minha história como atleta, minha história como palestrante, porque a questão do Toastmaster, por exemplo, as palestras entraram nessa petição. Então, uma petição administrativa, não é um juiz que senta e julga se é sim ou se não. Não é uma petição administrativa. Então, não é fácil, mas se você tiver provas robustas e conseguir comprovar uma coisa que eles chamam aqui que é importância nacional. O que você vai mudar nos Estados Unidos? O que você traz para cá? O que a gente não tem? Não adianta eu falar, por exemplo, assim, eu fui 4 vezes campeão. Tá bom, aqui a gente tem um monte de campeão também, não preciso de você. Então você tem que provar o que... Até porque eu não sou mais atleta, eu sou ex-atleta. Então é uma petição que eu mostrei como foi desenhada a minha carreira, em que momento da minha carreira eu estou e o que eu estou trazendo de diferente para os Estados Unidos. Que no meu caso foram projetos sociais, como eu transformar crianças de projetos sociais em atletas de alto rendimento, porque os Estados Unidos têm essa carência no nível de faculdade. Não, se você não tiver bolsa, você simplesmente não vai ter dinheiro para fazer faculdade, na baixa renda é difícil. Trouxe a minha experiência como diabético, palestrante em diabetes, que aqui é problema de saúde pública, muita gente morre por causa da falta da saúde pública nos Estados Unidos, especificamente com diabetes. E essa questão minha com o backup de atleta que foi substancial para isso. E aí você aplica a petição mostrando o que você vai trazer de diferente. Opa, parabéns. Então foi realmente muitas provas que você precisou entregar e também de várias frentes, tanto como palestrante quanto como ex-atleta também, e ainda aplicando as suas palestras sobre diabetes, que também é super inteligente essa forma, porque você mostra a sua aplicabilidade do seu trabalho lá, o que pode ajudar nos Estados Unidos. Então, parabéns, realmente. E quanto tempo levou tudo isso? Porque imagino que, como tantas páginas, 1.200 páginas, é muito trabalhoso. Para montar o processo, a gente levou aí cerca de 4 meses, só para montar. E porque tem muito detalhe. Porque o que acontece? Primeiro ponto é que chama de self-petition, esqueci de falar isso. Ou seja, qualquer pessoa pode fazer a própria petição. Minha esposa era advogada, mas não necessariamente você precisa de um advogado para fazer sua petição. Então você monta o processo e aí tem algumas fases do processo. Primeiro você manda para a USCIS, que é o nome do órgão do governo que vai avaliar. E aí alguns detalhes. É o que a gente soube aqui depois. Que cada avaliador da USCIS, ele tem cerca de 40 minutos para avaliar a sua petição. Então, ninguém vai ler uma petição de 1.200 páginas. Então, a importância dela estar muito bem organizada, dizendo, a prova, evidência tal, está na página tal. Porque ele vai ler aquilo e fala, opa, campeão mundial, página 712. Vai lá e lê. Porque você tem uma série de exigências. Não é simplesmente, ganhei uma medalha em campeonato mundial que te basta. Você tem que provar que teve sucesso na sua carreira de diversas formas. Eu tive que mostrar matérias minhas em jornais de grande circulação, em TV, porque se você, com todo respeito, mostrar, eu tenho uma matéria aqui, por exemplo, sair no jornal de bairro, eles vão desconsiderar. Para esse tipo de visto, tem que ser matérias de grande relevância. Então, quando eu fiz palestra em Nova York, eu coloquei essa palestra. Quando eu fiz palestra para empresas multinacionais gigantes, eu coloco isso. Agora, eu fiz uma palestra na escola, já não vai servir. Não quero desmerecer, mas eles são muito exigentes com os critérios. Quando eles perguntam, por exemplo, aí você fala assim, você tem que ser um atleta de sucesso. Tem gente que coloca assim, eu fui 2 vezes campeão estadual. Eu fui atleta, eu sei o valor que tem um campeonato estadual, não é fácil. Só que para o USCIS, para esse tipo de visto, para te darem um green card, você tem que chegar num nível bem alto e tem que comprovar. Por exemplo, você fala, eu saí na Globo. Eles não sabem quem é a Globo, por exemplo. Ou na Manchete,
é TV de velho no Brasil, nem existe mais. Mas quando você tem que mostrar quem é, você tem que comprovar quanto de audiência tem a matéria. Então, tudo tem um a mais. Não é simplesmente sair na televisão. Tá, saiu na televisão, que programa é esse, sobre o que é, qual a audiência. Então, Olha o só. processo todo entre aí o SAS aprova, aí manda outro documento para um lugar chamado NVC, que é de National Visa Center, que é quem vai analisar agora os seus documentos civis, para ver se você, porque a tua família tem direito, esposa, filhos têm direito a receber o green card também. Isso é importante, é para a família toda. Família toda Claro. que eu digo, diretos, membros diretos, assim, filho e lado, né, esposa, marido e filho. E eles avaliam sua documentação civil, aí vai aqueles cheques todos de polícia, e aí depois volta para USCIS, e aí eles vão agendar um exame médico, você tem que comprovar todas as vacinas. Então, por exemplo, eu tomei, sei lá, 7 vacinas diferentes que eu tive que tomar, que eu não tinha como comprovar minha vacina de infância, tomei de novo. Então, Entendi. guardem seus documentos do Brasil. Essa é a primeira Olha, grande fica a dica que eu dica. dou. Fica a Guarde dica tudo aqui. que você tiver no Brasil. E aí você faz exame médico, porque eles, obviamente, não vão te trazer se, por exemplo, você apresentar uma doença que você está em tratamento muito mais grave. Por exemplo, você está em tratamento para câncer. Eles não vão autorizar. Por quê? Porque você pode ser oneroso para os Estados Unidos. Aí você me pergunta, mas você falou que aí não tem saúde pública, como vai ser oneroso? Porque diferente do Brasil, aqui você é atendido. Ninguém vai perguntar se você tem seguro, se você tem dinheiro. Eles vão te atender. Então, isso é um mito que também, com o tempo, eu aprendi. Eu sempre ouvi que não. Se você não tiver dinheiro, você morre. Aí, mentira. Você vai ser atendido e a conta vem um tempo depois. Depois você se vira para pagar. Mas você sempre será atendido. Ninguém vai morrer na porta do hospital. Isso não acontece. E aí, no final, o processo todo levou 7 meses até eu me mudar para cá. E aí, quando você recebe a aprovação na última entrevista, você tem que fazer no consulado. O único consulado que faz é o do Rio. Você é aprovado, você recebe o teu passaporte com um stampzinho para você como residente chegar aqui, e aí você tem 180 dias para imigrar aqui. Se você não imigrar, você perde o teu green card. Então você tem que estar aqui. Você tem Opa. prazo para sair do Brasil. Tipo, vamos embora, corre aí, tô te esperando Vamos, aqui. vamos. E o importante Opa. desse visto que eu fiz, chamado EB1A, e tem um outro também muito famoso que muito brasileiro usa, que é o EB2, NIW, de National Interest Waiver. São 2 vistos que os brasileiros gostam muito, porque você não precisa comprovar nada de empregado aqui. Você não precisa ter uma vaga aqui. Você vem, os Estados Unidos entendem que você tem um potencial tão grande que você vai conseguir um emprego aqui. Então você não precisa comprovar um empregador, né, que eles chamam aqui o sponsor. Você não precisa. Opa, que bom saber. E tantos vistos. Eu também não tinha essa consciência que tem tantas possibilidades, tantos vistos, não somente de trabalho de turista, mas 120 ou mais até. Não, mas parabéns. Então, pela vista a complexidade desse processo, parabéns mesmo, porque não é alguma coisa fácil. E pessoal, aqui... O brasileiro banalizou um pouco esse visto. Ele acha que, conseguiu ali, porque é sempre assim, se alguém consegue, a gente tem a ideia de, ele conseguiu, eu também consigo. Sim, também consegue. Mas saiba que é longo o processo e é trabalhoso. E os advogados estão enfiando a faca no pessoal aí no Brasil. Aqui nos Estados Unidos está cheio de escritório de brasileiro. A média que eles cobram para esse visto, que a gente tem visto, é coisa de $20 mil, em média. Opa. Então, pensa isso em real, estamos falando aí de R$100 mil para fazer o visto que você pode fazer sozinho. Opa, parabéns, realmente, parabéns. Pessoal, todas as pessoas que entraram aqui para assistir, saibam que o Daniel também ele tem o seu canal no YouTube, onde compartilha as suas experiências nos Estados Unidos. Então, eu depois, na descrição desse vídeo, eu vou colocar esse link para vocês poderem também assistir, porque eu acho super interessante também todo o conhecimento do Daniel. Então, mais uma vez, Daniel, parabéns. Se alguém tiver perguntas, também façam perguntas depois. Vamos tentar responder. Você já ouviu o ditado, trate os outros como você gostaria de ser tratado? E se eu te dissesse que no mundo globalizado de hoje, esse conselho está ultrapassado? A chave para o sucesso não é tratar os outros como você gostaria de ser tratado, mas como eles gostariam de ser tratados. Isso levanta 2 grandes questões. Primeira, sabemos realmente como o outro gostaria de ser tratado?
E a segunda, mais importante, temos o repertório mental e comportamental para adaptar nossas ações? Eu sou Angelina Bejgrowicz, polonesa apaixonada por culturas e negócios internacionais. Vivi em 4 países, Polônia, Portugal, Alemanha e agora no Brasil. E minha jornada me mostrou que navegar entre culturas exige muito mais do que boa vontade, exige inteligência cultural. Foi por isso que escrevi esse livro, Inteligência Cultural, desenvolvendo competências globais para o sucesso internacional. Neste livro, compartilho ferramentas práticas, como o triângulo cultural, estratégias para negociações interculturais e análises de 5 potências globais: Alemanha, Estados Unidos, Rússia, Brasil e China. Você vai descobrir como entender, se conectar e prosperar em diferentes contextos culturais, seja em negócios ou na vida pessoal. Seja um líder global mais eficaz e empático. Adquira agora inteligência cultural e transforme a forma como você interage com o mundo. O futuro do sucesso internacional começa com você. Clique no link abaixo e garanta o seu exemplar. E Daniel, agora falando, por exemplo, ainda nesse mundo corporativo, se você já detalhou um pouco mais sobre todo o processo da obtenção do visto, e como fica a questão do currículo? Mesmo o currículo, um brasileiro pode preparar no mesmo estilo o currículo aqui no Brasil e o mesmo estilo nos Estados Unidos, ou é um pouco diferente? Como é o currículo nos Estados Unidos? Excelente pergunta. Aproveitando e mandando um abraço aí, Pedrinho, meu amigo, Brahim lá de São Paulo, grande amigo meu, grande frequentador do mesmo barzinho que eu ia todo dia encontrar ele, gente boníssima. Falando sobre currículo, é realmente muito diferente. Principalmente se no Brasil tem, na minha opinião, um excesso de informação pessoal. Então, no Brasil é comum as pessoas colocarem se tem filho, se não tem, porque a gente sabe, principalmente para as mulheres, que no Brasil tem esse preconceito profissional, que eles não querem contratar uma mulher grávida ou com filho pequeno. Tem diversos amigos que falam sobre isso, que quando tem um filho recém-nascido, normalmente os empregadores não querem, porque sabem que a criança pode ficar doente sempre, vai precisar muito da mãe, então eles tendem a não querer. Então, às vezes, eles perguntam isso, se você tem filho, aqui isso não existe, aqui você não coloca se é casado, se é solteiro, ninguém quer saber de nada, não tem foto no currículo, não existe isso. É um currículo, e no Brasil eu acho o currículo muito extenso. Acho que as pessoas... E ainda tem essa diferença. No Brasil a gente chama de CV, né? De currículum vitae. Aqui não existe. Aqui é o resumo, né? Que você tem aqui. Resume. É só isso. Você tem um resume aqui, é o que você usa. Ele é bem direto e objetivo. Resultados acima de tudo. Não adianta você colocar, por exemplo, liderei um time de 15 funcionários. Para eles não significa nada. Você liderou um time de quantos funcionários? Qual tipo... Depois, se você trabalhou numa área financeira, quanto de movimentação você tinha, se você fez um projeto de time saving, ou algum tipo de automação no seu trabalho, aquela automação gerou quanto de lucro, quanto que você salvou de dinheiro para a empresa. Então, eles são bem números. E diferente do Brasil, que no Brasil a gente, apesar do brasileiro ter esse jeitão que a gente tem, o brasileiro, na hora do currículo, ele é muito humilde. O americano, não. Ele mostra porque que ele é o melhor para a vaga mesmo, assim, de forma pesada. Tanto que eu tive essa experiência aqui e quem me indicou para a vaga, meu antigo gerente que me indicou para falou, cara, você vai ter que... Tem uma frase que uma ex-gerente minha me ensinou na IBM que eu guardo até hoje, que aqui nos Estados Unidos funciona muito, que é não basta você colocar o ovo, botar o ovo, você tem que cacarejar. E é verdade, só fazer não adianta, você tem que botar um spotlight lá e mostrar tudo aquilo que você fez ou faz. Então, para mim, a grande diferença assim, do currículo é que o currículo aqui é mais objetivo e bem direto. Aqui tem um tipo de currículo certo para se fazer, até o modelo. Porque aqui a maioria das empresas utiliza um robozinho para ler o seu currículo. Então, se você colocar o currículo fora da formatação, o robô não lê seu currículo, você vai ser descartado. Você pode ter o melhor currículo que for, você não vai ser chamado para nenhuma entrevista. Então, tem um padrão chamado ATS, isso, que é o padrão de currículo, que no Brasil está começando a ter. Aqui 100% usa.
Aqui não existe entregar currículo em mãos, não vai. Aqui você se aplica para o LinkedIn, a candidatura é rápida, o processo seletivo é muito mais rápido que no Brasil. Eu acho que no Brasil é muito longo o processo seletivo. Aqui é rápido, direto e objetivo. Já aproveitando para falar sobre isso, que o pessoal tem essa curiosidade. Quando você aceita o trabalho, você recebe a offer letter dizendo quanto vai receber, jornada de trabalho, posição, você aceita a offer letter, já vem um link para você e toda a sua documentação vai por esse link. Você não precisa ir no RH, entregar as coisas, isso não existe aqui, é bem automatizado. Você faz tudo online. Bem prático. Bem Assim, prático. Tudo. E para demitir também é bem prático. Como não tem verba trabalhista, não tem nada, obrigado, tchau para você. Sério, e tem algum tempo de, por exemplo, de demissão? Não sei, 3 meses, 1 mês, como fica? Não Isso tem? varia muito de empresa para empresa. Tem empresa que te dá aí 1 mês, 2 meses de, daqui a 2 meses eu já estou lhe avisando que você vai sair. Então você tem aí 1 mês e meio para correr atrás, trabalhando aqui, e eles ainda te dão o tempo para você fazer entrevista. Tipo, você não vai trabalhar o dia inteiro. Você vai trabalhar, em vez de trabalhar 8 horas, você trabalha 5. Tá tudo bem, mas tem empresa que não. Empresas menores, quando você pega empregos menores, eles batem no teu ombro e falam, obrigado, tchau. Sai com uma mão na frente e outra atrás. Opa. As grandes empresas, às vezes, te dão um salário a mais. Falam, tô te dando um outro salário. Para você, pelo menos no próximo mês, você conseguir se manter. Claro. Mas não tem a coisa do Brasil que a pessoa é mandada embora, é 40% de FGTS. Quando a pessoa que, sei lá, tem 15 anos de empresa, sai com um bom montante de dinheiro. Aqui não tem isso, não tem as leis trabalhistas que tem no Brasil, mas também existem alguns mitos de lei trabalhista aí, que se a gente tiver tempo a gente fala, que as pessoas falam, aí você não tem férias. Mentira, eu tenho mais férias aqui que eu tinha no Brasil, inclusive. Opa, quantos dias? Então, compartilha conosco. Então, porque no Brasil como é que funciona? Você tem direito a 30 dias de férias, certo? Só que são 30 dias corridos. Isso, ou seja, se você tira sexta, 15 dias, sábado e domingo é dia de férias. Se você não trabalhou, mas é férias. Caiu no feriado, férias. Aqui não. Aqui eu tenho direito a menos dias, eu tenho... Isso porque eu tenho muito tempo de casa. Aqui também tem uma coisa, você entrou agora, você tem 5 dias no ano. Daqui a tantos anos você tem mais. Como eu tenho 10 anos de casa, eu tenho direito a 25 dias. Só que são 25 dias de trabalho. Então, na verdade, só aí já são mais de 30. Eu ainda tenho feriados americanos que a IBM não considera feriado por ser federal, então tem mais 4 feriados no ano para tirar. E a grande diferença para mim, que é melhor, é que aqui você pode tirar meio dia de férias, 1 dia de férias. No Brasil, não. Se você for CLT, você tira 30, ou você tira 20, ou você tira 5 e mais 15, para vender 10. Isso. Se você quiser. Aqui você não vende férias, isso não existe. Porém, aqui você tira, não, vou tirar 1 dia de férias hoje. Tá tudo bem, vou tirar meio dia de férias. Então, se você organizar bem os dias, juntar com feriado prolongado, eu consegui tirar no passado 42 dias de férias. Total, assim, todo final de semana. Então, muito mais que no Brasil. Claro. Muito mais que no Brasil. Claro. Uma curiosidade, agora quando você falou sobre essa questão da demissão, né, que quando a pessoa é demitida é tipo tchau, né, muitas vezes, se às vezes podem dar esse 1 mês ou um salário a mais, mas não é uma regra assim escrita por lei. Agora, eu ouvi falar um fato, sim, que nos Estados Unidos, por exemplo, não existe demissão porque, hoje, sem avisar você antes, por exemplo, se eu não gosto da sua performance, acho que você não está entregando o que você deve entregar, a pessoa deve dar um feedback para a pessoa poder melhorar. Olha, esse semestre ou esse mês você não trabalhou bem, ou seja, ou não está entregando, e depois desse tempo, se a pessoa realmente não faz o seu trabalho de forma correta ou desejada pela empresa, essa pessoa está demitida. Então, eu ouvi falar que tem essa conversa, não é possível demitir por demitir, porque a empresa vai mal, né? Então eu vou demitir a pessoa para cortar gastos, o que muitas vezes acontece no Brasil. Mas agora, não sei se isso é um mito, verdade, tem um pouco essa questão de antecedência para dar um feedback para uma pessoa, para um empregado? Aqui, na verdade, varia muito de empresa para empresa. Mas como a gente estava falando, não é nada escrito. É muito mais, como é até o tema da sua live, é muito mais algo cultural. Eles têm a cultura do feedback. Entendi. E aqui o feedback é completamente diferente do Brasil. Que eles falam mesmo sem papa na língua. Você não está entregando. Não tem massagem. Não tem carinho antes. Não tem. Ele pega... O americano ele é bem direto ao ponto. Então, se você chega e fala assim, você pode fazer tal coisa? Não. E ele não te diz porque ele não vai fazer. Ele só fala, não posso. Entendeu? Entendi. Ontem mesmo, situações do dia a dia.
Eu estava com a minha esposa no mercado, e aí saindo do mercado, eu vi um funcionário do mercado chamar o outro. Falar assim, eu estou precisando da tua ajuda aqui, pode me ajudar? Ele falou, não, procura outro que eu estou no meu horário de almoço. E seguiu andando. Opa. No Brasil, dificilmente isso acontece. A pessoa fala, pô, pode ser depois, não consigo te ajudar agora que eu estou no meu horário de almoço, vou almoçar. Tem gente que nem faz isso, fala, tá bom, vou te ajudar, depois eu tiro o meu horário. Aqui não, o horário de almoço aqui é sagrado. Se eu estou no meu horário de almoço, eu não vou fazer nada. Aqui deu o final da tua jornada de trabalho, o que você estiver fazendo, você fecha seu computador e vai embora. É um pouco diferente. Então, essa cultura do feedback aqui é bem clara, eles são bem diretos. Então, existe essa cultura de te dizer que você não está performando, porém, eu já soube de casos de pessoas ser demitidas em empresas menores ou empregos mais informais, a pessoa manda embora da noite para o dia. Entendi. Só que é difícil. Normalmente, a pessoa, quando é mandada embora, que seria o justa causa no Brasil, normalmente a pessoa, às vezes, não é avisada. Ela faz uma besteira muito grande. Tipo, eu roubei mercadoria do supermercado. Não vai ter aviso. Aí, meu amigo, obrigado, tchau. Ela sabia o que faz, na verdade. Porque se a pessoa roubou naquele dia no mercado, você ainda vai dar um feedback, esperar mais uma semana, quando olhar o mercado tá vazio. Claro, claro. Até 70% dos negócios internacionais falham. A inteligência cultural é a chave para desbloquear o potencial dos negócios globais. No mundo dos negócios internacionais, me envolvi profundamente com trade finance e desenvolvimento de relações comerciais estratégicas, contribuindo significativamente para o sucesso de projetos colaborativos. Este curso é uma oportunidade única para enriquecer sua visão de mundo com insights práticos e transformadores, capacitando você a fazer diferença no seu negócio. Junte-se a mim na exploração do mundo da inteligência cultural e abra as portas para um futuro de sucesso nos negócios internacionais. Não, está certo, está certo. E como, Daniel, como já entramos nas diferenças culturais, você já falou sobre essa diferença principal, que é os americanos, os estadunidenses são mais diretos e o brasileiro tenta, assim, isso tem muito a ver com a comunicação. Nós falamos aqui na inteligência cultural, temos essa distinção entre a comunicação de alto contexto e baixo contexto. E os estadunidenses estão situados na comunicação de baixo contexto, muito direta, clara, assim, não tem como ser assim, pensando, eu pensei que a pessoa vai entender, até pela história deles. Então, além dessa diferença sobre a comunicação, né, direta e mais objetiva, quais outras diferenças culturais você notou? Trabalho só ou trabalho pessoal? De tudo? De tudo? De tudo. Uma grande diferença para mim, algumas grandes diferenças. A primeira, eu diria que é respeito ao horário. No Brasil é muito comum, você marca alguma coisa 2 horas, a pessoa aparece 3h15 na sua casa e tá tudo bem. Meia hora não é atraso, é a frase do brasileiro. Aqui não tem isso. Por exemplo, festa. Eu falei com meu filho, pai, vai ter uma festinha na casa do meu amigo aqui. Falei, que horas é? 3. Beleza, tem ideia mais ou menos que hora acaba só pra eu lá te buscar? Acaba às 6. Eu falei, tá bom. Na minha cabeça, 6? Vai acabar 6h30, 7 horas, vou dar uma ligada pra ele. Deu 5 para as 6, meu filho ligou, falou, pai, já tá todo mundo indo embora, tem que me buscar. Só tava meu filho lá. Então, aqui, festa, por exemplo, tem hora para começar e tem hora para acabar. E isso é para trabalho. Você marcou uma reunião, 11 horas, se a pessoa entra 11h01, ela pede desculpa, ela fala desculpa pelo meu atraso. De 11 a 11h30, meia hora acabou a reunião, se não terminou o assunto, você encerra a reunião ali e remarca outra. Mas você tem o respeito pelo tempo da pessoa. Aquela velha frase do tempo é dinheiro, na América, é muito levada a sério aqui. Até porque aqui as pessoas recebem por hora, por exemplo. Aqui o normal é receber por hora. O teu salário é calculado pela tua hora de trabalho. Então, dependendo da profissão da pessoa, se ela marcou com você que vai trabalhar 1 hora, é 1 hora. Não vai trabalhar 1 minuto a mais. Opa. Então, aqui... Isso também. Isso é uma grande diferença. Essa questão de respeito ao horário. E o brasileiro ser mais receptivo, né? Isso é outra coisa que eu senti muita diferença. Eu lembro que o meu primeiro dia aqui,
Quando me apresentaram para minha equipe nova, eu já vim abrindo os braços, né, para abraçar todo mundo aquele passo para trás, ele falou, não bota a mão em mim, que eu não sou feito de touchpad. Vai tocar no teu iPhone, em mim não toca. Não se fala. Na hora de ir embora é a mesma coisa. No Brasil, evento social. Você tá com um evento com o pessoal, você vai se despedir, você aperta a mão, abraça, beija, abraços demorados. No Brasil, ai, que saudade. Isso não existe aqui. Aqui tu tem que ter 15 anos, 20 anos de amizade com a pessoa para você dar um abraço nela. Aqui as pessoas vão embora, terminou o evento, tchau. Quando dá tchau? O único happy hour que eu fui aqui, porque aqui nem isso tem direito, o único que eu fui, as pessoas saíram, eu falei, agora todo mundo tomou uma cervejinha, vai todo mundo se abraçar e dar tchau. Pessoas levantam, meu carro tá ali, alguém quer uma carona? Não, tchau. Entra no carro e vai embora, ninguém aperta a mão, não acontece nada. Isso é muito diferente. O brasileiro é muito mais caloroso do que o americano. O americano ele é muito reservado ao espaço dele, tanto que aqui filho, para visitar o pai, ele tem que marcar. Opa. Se o filho aparecer na casa do pai e de repente falar, oi pai, tô aqui embaixo. Problema seu, você não vai subir. Não vai entrar na minha casa, você não marcou. Aqui você quer agendar. Você vai na casa da pessoa, você tem que marcar. Você vai encontrar família, você marca. Não é uma coisa igual no Brasil, que eu cansei de passar perto da porta de amigo meu. Falou, tô passando aqui na tua porta em 5 minutos, tô na área aqui, vamos tomar uma gelada? Aqui isso não acontece. Ah, tô aqui na tua área. Parabéns. Segue na minha área. Mas parece, Daniel, que também os laços familiares me parecem que não são tão fortes como no Brasil. Porque, por exemplo, os filhos, eles costumam sair muito cedo da casa. Então, por isso essa formalidade, você precisa marcar, agendar tudo. Aqui no Brasil, na verdade, é muito... A pessoa pode morar muitos anos com a família, assim, tenho aqui o meu quarto, assim. O que eu, por exemplo, estranhei, porque na Europa também, na Polônia, também temos... Eu saí de casa com 19 anos e já precisei me virar sozinha. Aqui na época da faculdade, como a faculdade aqui, pela dificuldade de bolsa, você mora com teus pais, sei lá, onde eu tô, na Geórgia aqui, tá na Geórgia, e aí seu filho conseguiu uma bolsa, sei lá, na Flórida, em Nova York, Massachusetts, teu filho vai embora para lá, ele vai morar no dormitório da faculdade. Quando você paga a faculdade, ou mesmo que você tenha bolsa, mesmo que você tenha uma bolsa de 100%, você vai pagar pelo menos pelo teu dormitório. Nada é 100% grátis aqui. Nem a escola pública, que é grátis, você paga um pequeno valor pela alimentação, mas bem módico. Na faculdade, diferente. Então, ele vai morar no dormitório. 16 anos. Se ele estiver indo embora de casa com 16, 17 anos, vai morar na faculdade e está fora de casa. E a partir dali, a família entende que virou homem, virou uma mulher e vai se virar. Aqui se trabalha muito cedo. Aqui, eu encontro o aluno, amigo da escola do Lucas, do meu filho, na idade dele, 14 anos, já trabalha sacolando coisa no mercado para fazer o dinheirinho dele, que ele já quer juntar o dinheirinho dele para com 16 já comprar o carro dele, porque aqui com 16 já dirige, diferente do Brasil. Então, e como é mais acessível, aqui, isso para mim é uma das grandes diferenças, é o poder de compra. Aqui você compra um carro muito fácil. Então, qualquer moleque desse, trabalhando, sacolando no mercado, ajudante no McDonald's, ele vai ter um carro razoável. Com 2 anos juntando o dinheirinho dele, ele compra um bom carro. Opa, que interessante. Então aqui ele sai muito cedo de casa, é normal. E não aparece de novo na casa dos seus pais, não. Não. Eles vão falar, tá fazendo o quê aqui? Se vira. Vai pro mundo aí, corre atrás. No Mas Brasil existe muita coisa de passar a mão na cabeça dos filhos. Claro, mas sabe, Daniel, eu acho que aqui tem seus pontos positivos e negativos. Claro. Até é bom mencionar isso, porque assim, quando eu cheguei ao Brasil, começando assim, também estava acostumada com essa cultura de sair cedo, se virar, ser mais assim, responsável por si mesma. Quando eu conversava com as pessoas, e um rapaz, um colega meu do trabalho fala que tem 40 anos e mora com os pais, eu julgava, devo confessar que eu julgava isso. Como assim? Eu com 19 precisei me virar e agora você com 40 anos mora com os pais. Mas depois eu vi outro ponto também. Na Europa, nos Estados Unidos, tem muitos lares de idosos. No Brasil não tem, porque as pessoas têm esses laços. Então, eu vejo muito que os brasileiros, por exemplo, sentem essa necessidade, eu não posso viajar, não posso sair do Brasil, porque quem vai cuidar da minha mãe, dos meus pais? Então, eu vejo que tudo tem seus pontos positivos e negativos, claro. Não é tudo muito preto e branco. É verdade, isso é verdade. Aqui é muito comum o pessoal se preocupar muito com a aposentadoria por isso, porque depois ninguém quer ir para um lar. Então, aqui acontece isso. Assim como o teu pai te botou para fora de casa cedo,
Ele entende que você, como já saiu de casa lá atrás, tu não vai voltar. Então aqui, até você encontra alguns pais mais velhos morando com os filhos. Mas não é comum. Você falou, já no Brasil, é comum que os filhos cuidem um pouco dos pais, entendeu? Lá em, por exemplo, meu pai está até na live, acabou de entrar. Eu morei, Boa na minha noite. casa, morou minha avó e meu avô durante anos. Pelo menos aí, desde que eu me conheço por gente, molecote, minha avó e meu avô já moravam com a gente. Eu dividia quarto com a minha avó, por exemplo, até ela morrer. Então, estou falando aí de pelo menos uns 15 anos que ela morreu, e meu avô também, eu tinha por volta dos 15, moraram com a gente, era normal, pô, tem que cuidar dos mais velhos. E eu tenho isso também, eu acho que a gente tem que... Meus pais cuidaram de mim, enquanto eu tiver eles, eu acho que o mínimo que eu tenho que fazer é dar de volta. Tanto que aqui, quando você vê alguns vídeos na internet de americano dando um presente pro pai, os pais ficam super emotivos, porque eles não estão acostumados a ganhar nada dos filhos. Então, aqui, quando alguém faz o payback, tipo, ó, tô te dando um carro, pai, que é algo acessível aqui, mas você dá um carro, os pais surtam, como é que você não está me dando um carro? Então os filhos pagam o mortgage, né, o financiamento da casa. Os pais não acreditam, falam, como assim? Você salvou a minha vida? Porque não é normal. É uma coisa que é visto com surpresa. Enquanto no Brasil, se você tem uma condição boa, você presenteia seus pais, você dá casa, dá carro. Aqui não, entendeu? Aqui não existe isso. Opa, mas que interessante. Então, já falando das diferenças, eu vou resumir rapidamente. Falamos sobre o respeito ao tempo, sobre essa comunicação mais direta, mais assertiva. Então, segunda diferença. A terceira, a receptividade brasileira. E também falamos sobre esses laços familiares, que são diferentes entre os estadunidenses e brasileiros. Tem alguma última coisa ainda que você considera importante para mencionar, assim, para termos já cinco diferenças bem marcantes entre os estadunidenses e brasileiros? Grande diferença que eu vejo. A primeira, que é importante para quem pretende morar nos Estados Unidos, crédito aqui é ouro, vale ouro. No Brasil, o sistema de crédito aqui, né, que aqui se chama de credit score, que é quando você vê o teu número de crédito. Tudo aqui é baseado no teu crédito. E aí, quando você chega aqui como brasileiro, você tem o seu Social Security, o SSN, Social Security Number, que é o teu CPF do Brasil. Então, você começou a vida aqui, eu comecei aqui com 40... Tô ruim de cabeça. 43 anos eu estava aqui. Ou seja, o crédito que eu fiz no Brasil, esquece. Comecei aqui, eu não tenho crédito. No Brasil, o sistema de crédito você passa na porta da Casa Bahia, alguém te puxa lá para dentro, já te dá um cartão, se o teu nome está limpo, já te dá um cartão com limite de 2.000, que é mais a que você gaste. Quanto mais você gasta e mais você paga, mais o teu crédito sobe. Aqui é o contrário. Aqui, se você tem um cartão de 2.000 e gasta 2.000 e paga 2.000, seu crédito desce. Porque ele entende que você é um cliente de risco, porque você está usando o teu crédito todo. Aqui, a taxa quer teu crédito suba, 30% de uso do cartão só. Você não pode usar mais de 30% do teu crédito. Então, eles entendem que você está em risco. Então, a primeira grande diferença é como se constrói crédito aqui. É muito mais difícil. E o crédito aqui é para tudo. Outra aqui, identificação pelo sobrenome. Ninguém aqui te chama pelo primeiro nome. Não tem Daniel. Aqui na escola, então, meu filho, nossa, se chamar professor de Mr. Daniel, se for Daniel Caputo, você vai ter um problema sério. É ofensivo para eles. Então aqui é Mr. e sobrenome. Aqui tudo é sobrenome. Vai ser pelo last name. E a última, duas coisas para mim que chamaram muita atenção. Falando de escola. O currículo escolar aqui é completamente diferente. Enquanto no Brasil meu filho fazia 9, 10 matérias por ano, aqui as matérias são por semestre. Então a cada semestre troca as matérias. E são só 4 matérias. Então ele todo dia estuda as mesmas coisas. Não tem aquela coisa de no Brasil, você faz matemática na segunda e na quarta e na terça e na quinta geografia. Aqui não. Se a tua matéria é geografia, espanhol, inglês, que seria o nosso português lá, língua mátria, e matemática, você vai fazer todas elas todos os dias. São menos matérias, mas todo dia você estuda ela. Então eles botam no seu currículo aquilo que vai te servir no futuro. Quantas vezes a gente estuda no Brasil matéria que a gente nunca mais vai usar na vida? Tipo, eu estudei química, nunca usei química na minha vida. Mas você tem que saber. Então, no Brasil, você vira um grande bombril, você consegue fazer tudo, 1000 utilidades. Aqui é mais direcionado o estudo. Você vai fazer o quê? O que você quer fazer? E eu prefiro, sinceramente. E a última que eu diria é obediência de regra. Aqui se obedece a regra. Claro que, como todo lugar, você vai ter as pessoas que não obedecem. Nenhum lugar é perfeito.
Mas aqui é questão de regra de trânsito. Então aqui, faixa que é exclusiva para virar à direita, você não vai ver alguém ali depois jogar para a esquerda. Não vai ver. A não ser que a pessoa tenha errado o caminho e você percebe. No Brasil tem muito trânsito por isso também, que as pessoas ocupam a faixa que não é delas. É moto no meio dos carros, que é proibido no Brasil, mas todo mundo anda. Aqui não, a moto fica atrás do carro, porque a lei diz que tem que andar atrás do carro. Porque tudo que você faz, você paga. Pegou, vai pagar. Então aqui não tem o jeitinho brasileiro aqui. Aqui não tem jeitinho. Você está dizendo que para fazer o processo é 1, 2, 3, você tem que seguir o passo 1, 2, 3. Você não pode pular do 1 para o 3. Você vai ser mal visto. Então aqui, se você não segue a regra, vão te olhar torto. Todo mundo que eu vejo que não segue a regra aqui, não me leve a mal, me perdoem, mas é latino. Opa, mas sabe, essa questão é muito curiosa, porque eu até pesquisei um pouco sobre essa questão, porque alguns países seguem as regras e tem países que não necessariamente têm esse jeitinho brasileiro. Na Polônia também nós tivemos os momentos onde não seguimos tanto, não fomos tão obedientes. E sabe que tem muitos estudos que falam sobre a correlação entre a desobediência civil, a falta de confiança no governo. Ou seja, a história dos países que mostra que muitas pessoas não confiavam no governo tendem a ter essa desobediência civil. Então, na Polônia, nós tivemos um governo comunista que as pessoas não gostavam, por exemplo, criticavam. Então, como um ato de protesto, eles, assim, claro, depois de União Soviética cair, de sairmos do regime comunista, muitas pessoas levaram e continuaram com esse jeitinho de desobediência civil. Então, isso tem muitos estudos que falam sobre essa correlação entre confiança no governo e desobediência civil. Então, é um ponto muito interessante, porque dá para Bacana, também... interessante, eu não sabia, mas faz total sentido. Aqui uma das coisas que acontece é que aqui você vai pagar a pena, não tem ser famoso ou não ser. Você vai pagar. No Brasil, sempre, né, nada aqui, se você tiver um bom advogado, você consegue se safar. É sempre assim. Entendi. Aqui isso não existe. Você fez, você paga. Então, isso para mim foi a maior diferença. Aqui ninguém vai dar espaço para você, porque eu falo sempre, tem diferença... Celebridade, para a celebridade, né? Eu falo, tem a diferença no Brasil do ilegal para o imoral. Você pode não estar fazendo algo ilegal, mas que é completamente imoral. Aqui, se você faz algo imoral, que não é ilegal, já vão te olhar torto. Fala, por que você está fazendo isso? Então, aqui você vai... Vou dar o exemplo mais crítico, que mais me chamou a atenção. Eu fui no banheiro de futebol. Não tinha mijo no chão, papel no chão, futebol. Você vai no estádio do Maracanã, uma imundice. Aqui você chega, você comprou o ingresso para o assento X, tu vai chegar, o teu assento está vazio. Se tiver alguém, é só você falar, com licença, eu acho que você está no assento errado. A pessoa te pede desculpa e vai pro dela. Acabou. No Brasil, você tem que assistir o jogo em pé. Teu lugar você compra, mas tu não é respeitado. Então isso não existe. Por quê? E aí, um exemplo grande que eu dou, eu sempre digo que o maior exemplo que o Brasil me traz é um filme que eu adoro, acho super divertido, mas é a cara do brasileiro mesmo. Que é aquele filme do João Grilo, Alto da Compadecida. Não sei se você já assistiu Alto da Compadecida. Não, ainda não. Assista. Você vai adorar. É bem da cultura do Brasil. E no final, não vou te dar spoiler, ele vai falar com a mãe de Deus para pedir ajuda e tal. E aí ele fala, pô, mas eu roubava mesmo, que ele sempre era um cara esperto que se dava bem, passando os outros para trás, que era muito pobre, do sertão. E aí ela defende ele dizendo, mas você era pobre, a esperteza é o escudo do pobre. Não pode ser assim. Você não pode burlar uma regra porque você está numa situação desfavorável. Não, é engraçado, tudo relativo, né? Não tudo pode, relativo. Porque senão você começa a relativizar certo e errado. A lei tem que ser igual para todo mundo. Mas não é nem para um lado nem para o outro. O rico tem mais benefício quando tem um bom advogado, enquanto o pobre é esquecido na cadeia. E por outro lado também, quando alguém faz algo errado, a gente fala, não, mas deixa ele. É só um negócio, é só um roubinho, só roubou uma galinha. Não pode. Eu entendo o desespero. Eu não sei o que é a fome, que eu não passei fome, graças a Deus. Mas eu dei aula há 20 anos em comunidade carente. Eu tenho alunos que se desviaram para o crime, mas a grande maioria tem aí uma carreira de sucesso, não fazem isso fora da curva. Então não é sobre a condição, não. Quando as pessoas me falam que é sobre... Não é a condição. É muito do que a cultura se vende. E caráter aí, se tem uma coisa cultural... E se tem uma coisa cultural que é normal, se banalizar o errado, você perde, ou como você muito bem falou, se relativiza quando é certo, quando é errado. E aí
Isso Não aqui sei. não se vê muito. Não, eu concordo, porque não dá, não podemos relativizar tudo, porque não tudo é relativo, não é? Mas Por exemplo, aqui você faz uma compra. Se você compra alguma coisa no Brasil, aqui se dá confiança. Eles confiam em você. Ó, eu estou confiando em você. Se você perder a confiança, está perdido. Então, aqui no Brasil aí, você compra alguma coisa, você não gostou, você quer devolver, é um processo chatíssimo para você conseguir devolver um produto que você não quer comprar mais. Fala, não quero. E o Código do Consumidor diz que você pode devolver. E ainda assim é um problema no Brasil. Aqui, para você ter ideia, eu comprei um móvel, ó, tem um móvel ali atrás, tá vendo aquele móvel onde está a TV? sim, Tem estou um móvel ali onde está a vendo. TV, o REC. E aí eu comprei aquele REC, e aí você compra aqui tem um lugar chamado IKEA, você compra tudo separado. E aí as portas não eram da cor que a minha esposa queria. Aí eu falei, mas já estamos aqui, vamos levar isso? Ela falou, depois a gente troca a sua porta. A pessoa de lá falou, você troca a sua porta. Passaram 5 meses. Eu falei, cadê a porta? Ela viu, ó, chegou a porta. Eu falei, mas ninguém vai deixar tu devolver 5 meses depois. Cheguei lá com a porta, falei, eu quero devolver. Tudo bem. Pum. Na hora caiu o dinheiro de volta na minha conta. Ninguém pergunta por que eu estou devolvendo, por que eu não gostei do produto. Você pega o produto, você não interessa o valor. Pode ser uma bala de 10 centavos, pode ser o meu filho comprou um óculos de realidade virtual de $500. Ficou 5 dias com ele, jogou, testou, não gostou, falou, não gostei. Voltou lá, estava inteiro, você tem que cuidar do produto, cuidar da caixa, nota fiscal, devolveu o dinheiro, caiu na hora na conta. Não, porque você tem a confiança de que a pessoa realmente não gostou. No Brasil, você para devolver alguma coisa de valor alto, você tem um problema. Com certeza, não. Imagino. Não, vejo que tem muitas diferenças culturais, mas como a nossa live está assim, podemos falar horas e horas só sobre diferenças Deixar eu culturais. falo mesmo. Isso, mas também queria te perguntar também sobre as coisas que você sente saudade do Brasil lá, porque imagino que, claro, no primeiro momento é maravilha, porque você, claro, tem choque cultural, tem diferenças culturais, mas você, uau, eu queria, foi meu sonho, então você fica maravilhado. Agora, depois de tanto tempo, do que você sente falta agora do Brasil nos Estados Unidos? Do que eu sinto falta? Claro que família e amigos, esse contato com as pessoas a qualquer momento. Aqui você não tem, então aqui a vida é casa, trabalho, casa e passear com a família, o que é ótimo. Então eu sinto muita falta de família e amigos, entendeu? Do boteco lá que eu tinha lá em São Caetano, que o Brahim tá aí, adorava esse boteco, a gente sempre sentava, via jogo junto, todo mundo dava risada, era muito legal. Sinto falta da comida brasileira, demais, aqui se come muito mal. Opa, aqui se come muito mal. Exatamente, o que comem então os Estados Unidos? Em Atlanta, sim? Porque, claro, também é muito regional, imagino. Aqui o que eu faço é procurar restaurantes para comidas específicas, comida peruana, um restaurante italiano, mas o americano ele gosta muito de frango frito, então aqui se come muita fritura. Então você vai lá no restaurante, tem a wings aqui, aquelas wings, asinha, coxinha, e aí é muito de fritura. Aqui não se come tanto feijão, não é comum o feijão brasileiro, então eu sinto muita falta de comer bem. Aqui você quase não acha purê de batata, você não acha um arroz à piamontese. É muito difícil. Você tem que ir em restaurante especializado para conseguir comer algo. Senão, você vai comer comida congelada. Aqui, se você der bobeira, você só come tranqueira. Porque aqui é normal. Então, você vai Meu filho, ele almoça na escola. O almoço na escola é pizza. É hambúrguer. Sério? Isso não é almoço. É almoço? Aí você entende... Almoço. E aí você entende por que a taxa de obesidade nos Estados Unidos é gigantesca. Porque na escola não tem arroz, feijão, não tem. Você vai comer um dia, você tem um franguinho lá frito, ou um hambúrguer, ou uma pizza. Então, meu filho, às vezes, ele nem come na escola, vem almoçar em casa. Que ele vai de manhã para a escola, pega um ônibus da escola 7 horas da manhã, 4 horas da tarde ele está em casa. Também tem essa diferença. A escola aqui é o dia todo quase. E aí chega em casa, ele vai jantar. Vai almoçar, né? Não é nem almoço nem janta, né? Que tá no meio do caminho. Entendi. Então, são duas coisas que você tem. Mais alguma coisa para batermos três, assim, coisas que você sente falta? Família, comida. O que mais que eu sinto falta? Mas eu acho que o que mais me pesa é isso, amizades, família e comida. E o clima, na verdade. Eu acho que o clima, quer dizer, eu não sinto tanta falta do calor do Rio de Janeiro, não. Porque outro dia bateu sensação de 60 graus lá. Mas aqui os extremos de temperatura são absurdos. Aqui faz muito frio ou muito calor. Entendi. E aqui, pelo menos onde eu moro, não tem neve. Então já não é um problema. Porque neve todo mundo adora. Quando você vai passear, vê a neve e volta. Quem mora na neve não gosta. É verdade. Eu confirmo, não é confirmo. legal. Não é legal acordar cedo.
Tem um amigo meu que mora em Boston. Ele fala, cara, inverno aqui em Boston é literalmente depressivo, porque você não faz nada. Você só fica dentro de casa. Claro. Aí você tem que acordar 1h30 antes, tirar 1 metro de neve do chão da porta da tua casa. Porque se tu não tirar e alguém escorregar, você vai responder por isso. Então, aquela coisa do responsabilidade, porque você tem que fazer e seguir as leis. Então, são as coisas que eu mais sinto falta. O clima do Brasil, família, amigos e comida. Comida. Não, legal, muito legal. Então já falamos um pouco sobre as diferenças culturais, sobre o que falta. E agora, como este canal, assim, falamos sobre a inteligência cultural e o objetivo é fazer pontes, por isso até nome, pontes culturais, assim. Porque muitas vezes nós julgamos o outro não conhecendo a realidade do outro. Então aqui essa conversa até para entender a realidade dos estadunidenses. E até queria te perguntar, então, da sua perspectiva, já vivendo como brasileiro, que já vive nos Estados Unidos também, tem outras experiências internacionais como atleta, como palestrante, quais coisas você acha que o brasileiro poderia aprender dos estadunidenses? Quais são as características positivas e o que os brasileiros poderiam aprender? Eu acho que eu traria o que a gente conversou aí sobre diferenças. Porque o legal de você ver as diferenças é justamente que nas diferenças você pode achar um ponto em comum. Então, por exemplo, a questão da pontualidade. Isso eu sempre queria dizer, eu sou muito chato com horário. Então, se eu vou me atrasar, eu fico desesperado. Eu já começo a falar com o cara, vou atrasar 3 minutos, 4 minutos. Eu não gosto, entendeu? Eu odeio atraso. Então, a coisa do horário. Eu acho que o brasileiro precisa levar mais a sério o compromisso. Se você falou que vai fazer algo naquele horário, você vai fazer naquele horário. Acho que isso aí a gente precisa aprender com eles. Eu acho que outra coisa que a gente pode aprender com questão... Mais duas coisas que eu vou falar. Uma com questão de obediência às regras. Aqui, se tem uma regra, siga ela. Acho que o brasileiro tem que parar com essa coisa do jeitinho, de tentar sempre arrumar um esquema. E a outra que eu vejo muita diferença aqui, e aí não é papo político não, tá? Antes que alguém pense assim, ah lá, ele é isso, ele é aquilo. Até porque eu, particularmente, eu nem debato política, principalmente no Brasil, que é sempre um problema. Tá muito polarizado. Mas aqui você pode ser direita, você pode ser esquerda. Ambos vão ser pessoas que têm um amor pelo país. As pessoas são patriotas. No Brasil se perdeu muito isso, de um lado e do outro. De um lado, tu vê gente tacando fogo em bandeira. Eu que fui atleta, que representei meu país, isso é uma coisa tão ofensiva para mim que eu não consigo mensurar. E por outro lado, também, para não achar que todo mundo é 100% bonzinho, o excesso de patriotismo também te leva a fazer umas imbecilidades. Com certeza. Então, as pessoas têm que deixar de ser extremistas. Isso é uma coisa que eu falo aqui nos Estados Unidos, até na questão política. A esquerda e a direita são mais próximas do que no Brasil. Aqui você pode ser uma coisa ou pode ser outra. E aí não me leve a mal quem segue isso, tá? Eu só vou passar um fato. Aqui você pode ser democrata, você pode ser republicano, não importa. Os dois lados nunca vão aceitar o comunismo, por exemplo. Ponto. Então tem um ponto em comum. Por isso, isso já mostra que eles são mais próximos. Eles podem ter alguns uma política mais econômica, outro uma política mais social, mas eles vão encontrar nisso e ambos vão respeitar a bandeira e a pátria. Isso, para mim, o brasileiro precisava aprender um pouquinho. Por outro lado, eu diria que o americano precisa aprender, principalmente sobre relações humanas com os brasileiros. Aqui, por primeira semana de trabalho, eu vou escrever, até hoje, eu vou escrever alguma coisa para alguém. Oi, tudo bem? Como é que você está? Espero que você esteja bem. Aí eu começo a falar o que eu preciso falar. A pessoa responde sim e não. Acabou. E ó, a gente está com a presença do meu amigo aqui, ó, super campeão paralímpico. Nosso campeão paralímpico do Brasil está aqui. Grande abraço, meu amigo. Bom ter você aqui. Seja bem-vindo. Boa noite para você. Esse é um que está fazendo o processo, se Deus quiser, em breve está aqui também. Opa, legal. Boa sorte, boa sorte. Esse aí é o EB1 certo. O cara é campeão olímpico. É tipo troca de figurinha. Você tem uma medalha olímpica, eles te dão um green card. É simples assim. Sério, já estou te garantindo, meu amigo. Tu tá feito já. E aí, aprender essa cultura do brasileiro de relacionamento. E aqui eles respondem assim, você pode, aqui eles vão pedir alguma coisa assim, Daniel, preciso disso. Acabou. Não, como eu falei, não tem aquela massagem antes. Aí, tudo bem, estou precisando. Isso para pedir coisa tranquila ou para dar esporro. Se tiver que te dar um esporro, não tem a coisa que a gente aprendeu no Toastmasters, a técnica sanduíche. Elogia, 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 vem com a crítica e termina elogiando. Aqui não. Tem que te criticar? Daniel, olha só, o teu trabalho foi horrível, você falhou aqui, aqui e ali. Como é que você vai resolver? Acabou. Isso é uma coisa que eu acho que eles podiam melhorar como falar.
assim, essa relação humana que não tem aqui. Que a pessoa chega, te dá bom dia, mas quando vai embora não fala nem tchau. Então, eu acho que eles precisam aprender um pouquinho com o brasileiro Relações humanas, calor... relações interpessoais. Para mim, faz muita diferença. Porque eu sinto falta disso, porque eu sou um cara que eu tô sempre alegre, tô sempre me divertindo, quero bater conversando papo com as pessoas. Todo mundo. E aqui, a maior dificuldade que eu senti aqui é isso, é tentar fazer contato com alguém e a pessoa botar uma barreira na frente. Aí, o que para mim está sendo um aprendizado, porque a minha função na IBM como gerente de projetos, eu tenho que transitar entre o time de vendas, entre o time de marketing, entre as pessoas que cuidam da brand, né, da marca. Fazer e eu tenho que pontes. Fazer pontes. Eu falo isso para ele, minha função é ser uma ponte para todo mundo aqui. E criar um relacionamento com pessoas que não gostam de relacionamento. Então está sendo super desafiador, mas estou aprendendo muito. Opa! Porque fazer, com todo respeito, fazer ponte no Brasil, para mim, é tranquilo. E aqui, eu sou brasileiro, como brasileiro, cariocão, bonachão, como a gente fala. O brasileiro gosta de criar relacionamento. Eu falo sempre, se você for para um estádio de futebol no Brasil e sair um gol, você abraça o cara que está do teu lado. Sim. Na hora. Na hora. Você fez um amigo ali. Você faz amigo no bar, sem conhecer. Aqui isso não existe, esquece isso. Você vai comemorar o gol do teu time e não fala nem com o cara, você nem olha para o lado. Nem olha. É muito doido. Então, essa questão, os americanos, os estadunidenses, porque americanos são, nós brasileiros também são americanos, então estadunidenses podem aprender com os brasileiros. Agora, o que mais? Quais coisas ainda os americanos poderiam aprender? Me parece também que comida, talvez, cozinhar melhor. Eu acho que a questão é olhar para a saúde, para a própria saúde. Eles não cuidam. Aqui, como também você tem, e eu não julgo isso, né? Como você tem também a questão de trabalhar por hora, receber por hora, se você não está numa empresa que te possibilite ser só da empresa, aqui é muito comum as pessoas terem 2, 3 trabalhos. Por quê? Porque aqui a faculdade não é algo fácil. No Brasil, a faculdade foi meio banalizada. Qualquer um faz a faculdade, qualquer um é aprovado, tem 1 milhão de faculdades, aqui não é fácil fazer uma faculdade. Não é fácil, não é barato. Então aqui tem pouca gente formada. Por isso que se abriu muita porta para o brasileiro também. O brasileiro que tem currículo, que se abre as portas. Porque aqui se a pessoa não tem condição, ela não faz uma faculdade, o que vai acontecer? Ela vai para empregos de menores pagamentos. Então, e como recebe menos, a pessoa às vezes tem 2, 3 empregos. Então a pessoa trabalha sábado, domingo, de madrugada e acaba não tendo tempo para cuidar da própria saúde. O que eu sempre digo que é um problema. Você podia reservar 1 horinha do seu dia para cuidar da sua saúde, fazer uma caminhada, um exercício. Eu acho que eles deveriam aprender um pouco com o brasileiro a ser mais bom vivant. O brasileiro tem esse outro lado oposto também, que fala assim, amanhã tem que trabalhar, tá bom, eu tô aqui na beira da praia, vou tomar minha cervejinha, ver o pôr do sol. Aqui não, a pessoa tá sempre trabalho. Isso é uma coisa que eu trouxe para mim para cá. Eu conversei com a minha esposa, a gente tem a mesma mentalidade. Eu não vim para cá ser escravo do sistema. Eu vim melhorar de vida, mas eu quero também ter a oportunidade de criar memórias com a minha família. Com certeza. Porque um dia a gente vai embora daqui, eu posso morrer amanhã, depois, daqui a 10 anos, a gente nunca sabe. Essa é a verdade. E aí, que memórias eu construí com a minha família? Então, também quero ter tempo de construir memórias com a minha família, então também não abro mão disso. Eu acho que o americano tinha que aprender um pouquinho mais a curtir a vida. Muito, muito lindo, aliás, muito linda. Aqui na live também o Bruno Yamamoto. Se você depois quiser que eu te coloque em contato, seja essa ponte, brasileiro que já mora há anos na Austrália. Opa! Se você quiser falar com alguém da Austrália, atleta de karatê também, super campeão várias vezes aí da seleção brasileira comigo. Opa! Mora na Austrália há bastante tempo. Lá onde tem aqueles bichos gigantes lá. Eu sou doido por ver essas histórias. Seria um prazer, por favor, eu gostaria de fazer, poderíamos fazer até uma live sobre as diferenças culturais entre a Austrália e o Brasil. Será um prazer, com certeza. Muito obrigada pela... Se é verdade, aqueles bichos gigantes que tem lá que eles falam. Verdade. É Bruno, sim? Yamamoto. Isso aí. Vou te colocar em contato com ele. Por favor, será um prazer. Eu acho sempre fazendo pontes, para mim, culturas são muito interessantes. Eu sempre admirei, até assim como polonesa, nós tivemos muitos povos muito próximos, então essa necessidade de falar outros idiomas, viajar, conhecer outras culturas, para mim foi muito nítida. Então eu gosto muito, será um prazer conversar. Como já temos pouco tempo, Daniel, eu queria te agradecer de coração, realmente pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, assim, você é uma pessoa realmente incrível, assim, eu já te conheci algum tempo atrás, nós falamos muito ainda no Brasil, assim, então
uma pessoa que sempre aceita, sempre ajuda, sempre disposto a ajudar. Eu agradeço muito essa troca de conhecimentos. Hoje falamos muito, tanto sobre o visto, sobre o trabalho, sobre como preparar um currículo, resumê nos Estados Unidos, quais são as diferenças que são super valiosas para as pessoas que querem ir para ou trabalhar e morar nos Estados Unidos. Falamos sobre as principais lições que uma nação pode aprender com a outra e, claro, e também o que você sente falta do Brasil. Então, muito, muito obrigada pelo seu tempo. Eu estou aqui agora somente vendo se temos algumas perguntas. Pessoas, porque pedi para perguntar, mas eu vejo que temos muitos comentários aqui. Então, pessoal, muito obrigada pelos comentários. Parece que vocês estão gostando. Eu concordo, esse cara é fantástico, realmente, o Daniel é fantástico mesmo. Mas aqui não vejo perguntas. Aqui tem perguntas aqui, ainda podemos aproveitar o tempo do Daniel para tirar as dúvidas de vocês. Mas vejo que não tem aqui perguntas. Então, de repente, se alguém quiser, pode mandar uma mensagem ou para mim, de repente também para eu também sou fã. Cristiano também, sou fã do Daniel. Então, mais uma vez, muito obrigada. Na semana que vem, teremos mais uma live também. Desta vez, eu convidei o ilustrador famoso, também carioca, como você, Daniel, Guilherme Bandeira, um ilustrador bem famoso, que vai compartilhar as suas experiências entre Rio de Janeiro e São Paulo, estado de São Paulo.